Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria fazer essa reflexão missiológica, partilhando sobre a missiologia protestante, com foco na influência de Gisbertus Vultius na teologia do plantio de igrejas. Eu ouvi pela primeira vez sobre Vultius em uma disciplina sobre a história da igreja, ministrada pelo teólogo, historiador e também missionário holandês, reverendo doutor Francisco Leonardo. Isso quando eu ainda me encontrava nos primeiros anos de seminário. E foi inspirador. Não apenas pelo conteúdo profundo, mas especialmente por observar na vida e ministério do reverendo Francisco aqueles valores levantados por teólogos e pastores reformados desde os séculos XVI e XVII. Valores como a glória de Deus como motivo principal da vida e também da missão. A palavra de Deus como norte da fé e do trabalho. E de forma particular, isso chamou muito a minha atenção, a conciliação entre a teologia e a piedade, entre a doutrina e a vida cristã. Desde então tenho refletido sobre alguns desses assuntos apresentados, estudados e defendidos por Vultius, sobre os quais continuo a aprender a cada passo. E nessa introdução eu gostaria de destacar 3 desses assuntos principais. O primeiro é a natureza da missão. Tido como o primeiro missiólogo protestante, Vultius fez uma elaboração da natureza e conceito da missão em uma perspectiva teocêntrica e também trinitária, e ao mesmo tempo prática, eclesiástica e missionária. Não apenas fundamentou a compreensão da missão na palavra de Deus, explicando-a dentro de um arcabouço doutrinário reformado, mas também indicou como ela deveria ser vista, abraçada e praticada pela igreja em sua vida diária. Para ele, a Missio Dei Trinitatis, a missão do Deus triuno, aponta para a Trindade. O Pai planejando a redenção e enviando o Filho. O Filho provendo a redenção por meio do seu sacrifício. E o Espírito Santo efetivando o plano de redenção ao regenerar e selar os convertidos. O segundo assunto é justamente o processo da missão. Vultius trata desse assunto em 2 linhas de pensamento. Na primeira, ele aborda a predestinação como doutrina que aponta para a soberania de Deus como motivação para a missão. Ele deixa claro que as escolhas e os decretos de Deus devem levar a igreja à evangelização. E na segunda, ele lança mão de 2 palavras em latim, vocação e envio, vocatio et missio, para defender que a igreja de Cristo ela é chamada e enviada por Deus em um só movimento. Os que são chamados por Deus para a salvação são simultaneamente enviados por Deus para a missão. Isso é fantástico. Assim ele rejeita a dicotomia eclesiástica entre o ser igreja e fazer missão, visto que em sua compreensão trata-se de uma só coisa. E por fim, a prática da missão. Ele trata sobre temas como a proclamação do evangelho, a conversão dos perdidos e o plantio de igrejas locais, de forma bíblica e igualmente aplicável. Alguns de seus métodos, é certo, fazem mais sentido em sua época, e há também estratégias influenciadas pelo movimento de colonização durante a expansão holandesa. Mas destaca-se aqui seu apelo apologético em direção aos ateus, católicos, judeus e também islâmicos, dentre vários outros grupos. E isso com a clara expectativa do evangelho ser proclamado de forma fiel em toda parte e entre todos os povos. Nessa perspectiva, o plantio de igrejas locais seria a forma mais eficaz de assegurar que o evangelho se enraizasse em novas terras por várias gerações. Nossa reflexão missiológica, ela será dividida em 4 partes, cada uma com cerca de 30 minutos. A primeira será a biografia de Gisbertus Vultius, quem ele foi, seu contexto, a sua vida e também a sua influência. A segunda, a sua missiologia, no que ele cria, o que ele defendeu e também o que ele praticou. A terceira, nessa terceira parte, apresentarei a teologia de plantio de igrejas de Vultius, alguns pontos centrais sobre os quais nós precisamos também refletir.
E na parte final, na quarta parte, eu farei uma reflexão desses valores teológicos aplicados aos nossos dias, bem como algumas considerações sobre o plantio de igrejas em uma abordagem teológica e também prática. Nessa primeira parte trataremos do assunto quem foi Gisbertus Vultius, o seu contexto, a sua vida e também a sua influência. Apesar de menos conhecido do que outros teólogos de sua época, especialmente por ter boa parte dos seus escritos traduzidos do holandês para o inglês apenas nas últimas décadas, e vale a pena aqui ressaltar que ele escrevia suas obras em latim. Gisbertus Vultius foi usado por Deus para dar uma impressionante contribuição para a teologia, bem como para a missiologia protestante. Ele é visto por muitos como sendo o primeiro missiólogo protestante, e sua conjugação da teologia com a piedade e também da doutrina com a missão talvez tenha sido o seu grande legado, sobre o qual iremos refletir ao longo desse tempo. Inicialmente devemos observar o contexto no qual Vultius viveu e também exerceu sua influência mais imediata. O movimento de retorno às Escrituras teve início nos Países Baixos ainda nos séculos 14 e 15 com os Irmãos da Vida Comum. Esse era um movimento que enfatizava o estudo da palavra, a piedade e também a devoção. Era uma comunidade religiosa, pietista, fundada na Holanda do século XIV por Gerard Groote, advogando uma vida de simples devoção a Cristo e promovendo a leitura da palavra, a oração e também a educação. Eles fundaram muitas escolas. Esse movimento influenciou a reforma protestante e ficou conhecido como devoção moderna. E dentre seus membros mais conhecidos está Tomás à Kempis, autor do precioso livro A Imitação de Cristo. Aliás, se você ainda não leu esse livro, por favor, leia. Um livro preciosíssimo, A Imitação de Cristo. As influências da reforma protestante, com Lutero tendo seu apogeu em 1517, com a manifestação de suas 95 teses, aportaram nos Países Baixos debaixo de forte perseguição por parte das autoridades e também da igreja. E foi o reformador suíço Ulrich Zwinglio quem iniciou um impacto definitivo na região por meio do diálogo com pastores e teólogos dos Países Baixos. Na década de 1550, os Países Baixos já contavam com uma forte influência de João Calvino. E um passo fundamental no movimento da reforma foi a adoção da Confissão de Fé belga, escrita pelo belga Guido de Brès em 1561. E essa confissão de fé, ela visava alcançar os cristãos dispersos pelos Países Baixos. Ele foi martirizado em 1567 pela sua fé no Senhor Jesus, e essa confissão belga calvinista tornou-se o padrão doutrinário da Igreja Reformada na Holanda. Oficialmente, a Igreja Reformada holandesa surgiu na segunda metade do século XVI, quando os nacionalistas entraram em guerra com o soberano sobre aquelas terras, o rei católico Filipe II. Assim, a Holanda e a Espanha guerreavam, sendo os nacionalistas holandeses derrotados prolongadamente e, na verdade, milhares vieram a morrer. A independência chegou apenas em 1581 e os Países Baixos vieram a se dividir em 3 nações: a Bélgica, Luxemburgo e Holanda, sendo a Holanda majoritariamente protestante naquela época. Conhecida como a Era de Ouro holandesa, o país veio a experimentar riquíssimo desenvolvimento militar, comercial, científico, artístico e também religioso. E isso se estendeu por todo o século XVII e foi além. E foi assim, nesse contexto, de forte influência reformada calvinista, de expansão marítima e também de desenvolvimento científico, comercial e militar entre os séculos XVI e XVII, que Vultius aparece. Passemos, portanto, à sua vida.
Nascido em Heusden, nos Países Baixos, em 3 de março de 1589, Gisbertus Vultius perdeu seu pai ainda cedo, aos 8 anos de idade, sendo criado pelo ferreiro local. Seu avô já havia morrido na Espanha pela defesa do Evangelho, e assim, desde cedo, Gisbertus Vultius foi introduzido à busca pela verdade do Evangelho na Palavra de Deus, e isso em meio a muitas controvérsias e também muitas perseguições. Aos 15 anos de idade, ganhou uma bolsa de estudos para ingressar na Universidade de Leiden, onde iniciou seus estudos teológicos, que duraram de 1604 a 1611. E ele era um estudante voraz, levantava às 4 horas da manhã, todos os dias, para estudar hebraico, árabe e latim. Aliás, logo cedo, ainda estudante de teologia, ele preferia escrever seus trabalhos teológicos em latim. Logo passou a ser conhecido naquele seu meio por seu brilhantismo teológico, mas também pela sua piedade de vida. Leiden era um recanto de estudos clássicos da época, e ali Vultius foi exposto ao conflito entre 2 professores, Jacó Armínio e Franciscus Gomarus, vindo a se tornar logo depois um seguidor de Gomarus. Em 1636 recebeu seu doutorado em teologia pela Universidade de Groningen, sendo Gomarus o seu orientador. É interessante observar que ele nutria uma admiração pessoal profunda pelo professor Gomarus e depois escreveria que seria seu grato discípulo pelo resto da vida. A posição de Armínio quanto à doutrina da graça e salvação defendia a cooperação humana no aspecto volitivo de decisão quanto a aceitar ou não a salvação em Cristo. E em 1610, um grupo de 41 pregadores se posicionaram a favor da doutrina de Armínio, morto no ano anterior, contestando as posições de João Calvino. Esse documento ficou conhecido como 5 artigos da remonstrância, e seus apoiadores eram conhecidos como remonstrantes. Os seguidores de Gomarus defendiam uma posição calvinista da soberania de Deus em predestinar, salvar e condenar, sem a interferência ou mérito da volição humana. E foi justamente nesse contexto de grande contenda, não apenas no centro teológico em Leiden, mas em todo o país, que foi convocado o Sínodo de Dort, em Dordrecht, na Holanda, que se reuniu por 7 meses, vindo a aprovar a posição calvinista quanto às doutrinas da graça e também da salvação, culminando assim no que passou a ser conhecido logo depois como 5 pontos do calvinismo. E são eles: a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Ficou conhecido pelo acróstico TULIP, em inglês, com as iniciais de cada sentença. Ainda durante seus estudos teológicos, Vultius viu-se impactado pelo livro A Imitação de Cristo, de Tomás A. Kempis, sobre o qual nós já mencionamos anteriormente. Não apenas ele, mas diversos pastores e teólogos foram impactados por esse livro naquela geração, um livro impactante até os nossos dias. E em seus estudos e sermões era perceptível a sua intencional busca pela conciliação do conhecimento com a piedade, da teologia com a devoção. Vultius foi ordenado como pastor no dia 25 de setembro de 1611 em Vlimen, aos 22 anos de idade, onde pastoreou ali por 6 anos, de 1611 a 1617. E logo depois ele pastoreou na cidade de Heusden por 17 anos, entre 1617 e 1634. Em 1612, ele casou-se com Deliana Van Dist e tiveram 10 filhos. Durante seu pastoreio, ele pregava 8 vezes por semana e era um evangelista especializado na apologia bíblica com católicos romanos. Tornou-se logo cedo um brilhante escritor, produzindo diversos tratados e folhetos apologéticos usados não apenas em sua cidade, mas em diversas regiões da Holanda, além de escrever também vários livros sobre os quais nós veremos um pouco mais à frente.
Foi provavelmente durante seu pastoreio em Heusden que o coração de Vultius aflorou ainda mais pelas missões. E com frequência ele pregava sobre a igreja como vocatio et missio, chamada e enviada por Cristo. Como era uma época de expansão marítima, ele chegou a persuadir diversas empresas marítimas a levarem missionários em seus navios para terras distantes. Em 1634, tornou-se professor da Universidade de Utrecht, vindo depois a ser chamada de Academia Voetiana. Logo em sua palestra inaugural como professor da recém-fundada universidade, Vultius propõe a piedade como fundamento para o serviço a Deus em duas esferas, a honra de Deus e a salvação humana. E essa palestra teve como título A Conciliação do Conhecimento com a Piedade. Essa era a sua ênfase. Viria a ser professor dessa universidade por 42 anos, de 1634 a 1676, ensinando teologia sistemática, ética, línguas orientais, eclesiologia, filosofia e tudo com uma ênfase na missão. Vultius foi provavelmente o primeiro teólogo protestante a propor o estudo da missão no meio acadêmico, que ele chamava de teologia prática ou teologia praticada. Para ele, a teologia era, por natureza, científica e prática. De forma audaciosa, Vultius ele pretendia também integrar a igreja à academia teológica em uma mão dupla. Por um lado, a igreja deveria enviar para a universidade teológica os seus jovens para serem preparados teologicamente, e por outro lado, a universidade deveria promover a piedade, não apenas o conhecimento intelectual, a esses jovens. E é interessante notar que, apesar de ser um professor devotado à universidade, seus alunos, suas pesquisas e tantos escritos, durante 36 dos 42 anos de ensino, Vultius dividia o seu tempo e atenção com pastoreio, com pregações frequentes e também com cuidado com os órfãos da cidade, aos quais ele ensinava frequentemente a palavra de Deus. Na Universidade Teológica, Vultius desenvolveu uma forma escolástica de ensino da teologia reformada. Ele promovia debates teológicos sobre assuntos do momento e ele escalava os estudantes para a defesa e também a contra-argumentação. Ele próprio registrou mais de 350 debates em 5 volumes, abordando toda sorte de temas políticos, bíblicos, éticos e dezenas de assuntos que ele julgava relevante e atual. Suas publicações foram em grande número artigos, tratados, apologia, sermões, teologia e muito mais, e provocaram forte impacto. Eu faço apenas alguns destaques e há 3 publicações de maior relevância para essa reflexão específica missiológica com foco no plantio de igrejas. A primeira publicação é a Política Eclesiástica. É um trabalho grande, dividido em 3 volumes que foram escritos entre 1663 e 1676. Nessa obra, ele apresenta suas convicções teológicas e particularmente eclesiológicas do que passou a ser conhecido como a Segunda Reforma Holandesa. Esse movimento ocorreu paralelamente ao desenvolvimento histórico e espiritual do puritanismo inglês nos séculos 17 e 18, e nesse ambiente foi cunhada a expressão Igreja Reformada sempre reformando. A proposta não era alterar os fundamentos teológicos da reforma protestante, ao contrário, era aplicá-los à vida da igreja e da sociedade, à vida diária do povo de Deus. A sua obra De Plantatione Ecclesiarum, tratado sobre plantio e plantadores de igrejas, é parte da já mencionada política eclesiástica e abrange de forma detalhada a eclesiologia aplicada às missões desenvolvida por Vultius. É uma obra fantástica, uma verdadeira eclesiologia missionária que orientou a expansão missionária da época a partir da Holanda. Eu fico particularmente impressionado com Vultius nessa obra, pois ele trata de assuntos antigos de forma bem atual e de forma necessária em nossos dias. Ele fala sobre a necessidade dos plantadores de igrejas
serem enviados por igrejas locais ou suas denominações. Ele fala sobre o perfil bíblico desses plantadores e também a expectativa de autonomia das igrejas plantadas para que possam de fato florescer. Destaco também o livro, esse já publicado em inglês, Spiritual Desertion, algo como abandono espiritual, escrito por ele e seu pupilo Johannes Honebeck. Esse provavelmente a melhor obra para compreender a proposta de conciliação entre doutrina e piedade, teologia e vida cristã proposta por Vultius. É um reflexo de seus ensinos teológicos e pregações na defesa de uma vida submissa a Deus e seus decretos, o que inclui o reconhecimento das provações e tentações. Vultius afirma que, nesse livro, que a ausência da provisão de Deus para com os seus filhos, permitindo que caiam em seus próprios pecados e desejos carnais, serve ao propósito de abater seus espíritos, causando profundo descontentamento com o pecado e com o mal, levando a um arrependimento real e profundo. Por toda a sua vida adulta, Vultius ele foi uma pessoa bastante combativa. Fosse por meio de suas publicações, preleções ou posicionamentos, por cerca de 10 anos, ele combateu abertamente a filosofia de René Descartes e apresentou o racionalismo cartesiano como um perigo para a igreja, visto que apresenta o homem como a medida para todas as coisas. Foi também um árduo opositor do arminianismo, desde a universidade até os seus últimos dias, resistiu a pregadores que ele considerava místicos, que não baseavam suas pregações na exposição bíblica ou faziam interpretações além do que o texto bíblico afirmava. Combateu o governo quando percebia que o direito da igreja era questionado, defendendo que a igreja deveria ter total independência do Estado. Combateu a igreja quando percebia que essa igreja flertava com o Estado e também os seus benefícios. Portanto, ele foi um homem combativo. E esse espírito custou-lhe certo grau de isolamento dos demais teólogos e pastores, vindo sua teologia e influência serem mais reconhecidas em um momento avançado da sua vida. É bom afirmar nessa altura que, apesar de combativo, Vultius era um homem piedoso, tanto na devoção a Deus, entendendo que o conhecimento sem a piedade de coração o afastaria da verdade do Senhor, como também em suas atitudes diárias, em família e com as pessoas ao seu redor, em que se dedicava às pessoas mais carentes naquela sua região, daquela sua cidade, com bastante devoção. Durante seu pastorado, frequentemente era encontrado ensinando o catecismo aos órfãos e crianças mais pobres da sua cidade. Ele faleceu em 1º de novembro de 1676, aos 87 anos de idade. Naquela época, seus estudantes já se posicionavam como professores em quase todas as universidades e igrejas da Holanda, além de diversos outros países, como a Escócia e também a Inglaterra. Ele foi sepultado no que hoje é a Catedral Católica de Utrecht. E assim nós pensamos não apenas em Vultius, mas também pensamos agora em sua influência. Quanto à sua influência, podemos afirmar que ela ultrapassou o seu período de vida e se expandiu também após a sua morte. Os cânones de Dort, resultado final do sínodo reunido na cidade de Dordrecht, em que Vultius foi um dos principais participantes, é um farol teológico ainda em nossos dias. Sua contribuição teológica, eclesiológica e missiológica permanece ainda sendo pesquisada, compreendida e expandida a cada dia. E sua sincera busca por uma doutrina conjugada à vida piedosa foi possivelmente um dos seus maiores legados. Mas é também importante enfatizar, até onde compreendo, que foi sua convicção da adoração, honra e glória de Deus como fundamento da missão que levou Vultius a desenvolver uma visão ampla de missão
não impositiva, não coercitiva, associada dos interesses políticos, visando apenas a conversão dos perdidos e o estabelecimento de igrejas locais em toda parte para a glória de Deus. Essa bandeira só lhe deu glória somente a Deus, aplicada à missão, rendeu muitos frutos ao longo dos séculos que viriam e ainda permanece viva e forte em nossos dias. Vultius inspirou centenas de estudantes, teólogos, pastores, missionários em sua geração e de forma específica influenciou alguns indivíduos que se tornaram conhecidos pelo desenvolvimento teológico, filosófico e pastoral a partir de sua fundamentação teológica calvinista. Podemos citar inicialmente Johannes Hornbeck, um jovem brilhante, fora da curva, que aos 6 anos de idade já lia em latim e ainda na adolescência tornou-se aluno do curso de teologia de Vultius. Escreveram juntos o clássico que já mencionei, Abandono Espiritual, seguiu os passos do seu mentor, foi professor da mesma universidade, vindo também a expandir a missiologia de Vultius em uma obra interessantíssima com o título Sobre a Conversão das Populações Nativas da Ásia e América. Abraham Kuyper, já no século XIX, no início do século XX, foi também diretamente influenciado pela teologia de Vultius, fundador da Free University em Amsterdã e primeiro-ministro dos Países Baixos entre 1901 e 1905. Kuyper utilizou Atos 13 para fundamentar o ensino missiológico de Vultius, desenvolvendo os pontos missiológicos apresentados por Vultius em sua Plantatione Ecclesiarum, sobre o plantio de igrejas, o tratado no qual ele tratava sobre plantio e plantadores de igrejas. Esses pontos foram organizados em forma de perguntas. Quem envia? Para quem são enviados? Por que são enviados? Qual o perfil dos enviados? Como são eles enviados? A que os enviados devem atentar? São perguntas que resumem em boa medida a missiologia de envio de plantadores de Vultius, e ampliada, estudada e aplicada também por Kuyper. Kuyper compactuava com a proposta teológica de Vultius de conjugação da doutrina com a piedade, expandindo e aplicando esse conceito a toda a sociedade e nação. Manifestou de diversas formas que sua paixão e motivo de vida era ver as ordenanças de Deus estabelecidas no convívio doméstico do lar, nos currículos e práticas escolares e na ética e também na conduta do Estado, promovendo a Bíblia como luz que guia e levaria toda a nação a render graças a Deus. Era uma das máximas de Kuyper. Kuyper defendia a reforma não apenas da igreja, mas da sociedade, a partir da palavra de Deus. Esse talvez tenha sido um dos seus maiores legados. Diversos outros teólogos foram influenciados diretamente pela teologia de Vultius e alguns construíram profundas reflexões missiológicas sobre tais fundamentos, como os dois Bavinks. O primeiro, Hermann Bavinck, é um teólogo renomado, autor da Dogmática Reformada, que é um dos mais aclamados estudos teológicos de todos os tempos. Ele foi influenciado por Vultius, sobretudo em sua teontologia, no aspecto trinitário de Deus. Mas foi seu sobrinho, o Johann Hermann Bavinck, já no século XX, quem se especializou na missiologia de Vultius. Ele foi pastor da Igreja Reformada Holandesa e também missionário na Indonésia. Foi também professor de missões e teologia prática na Free University de Amsterdã, seguindo os passos do seu tio. E a sua publicação, Uma Introdução da Ciência das Missões, é nessa publicação que ele promove diversos conceitos de Vultius, como a glória de Deus como máxima da missão, a evangelização intencional e apologética aos perdidos, e também o plantio de igrejas. E esse ponto é um ponto muito importante, o plantio de igrejas como forma de enraizar o evangelho entre as nações e segmentos culturalmente distintos por várias gerações. E ali
ele distingue evangelização de plantio de igrejas. Nesse livro, Bavinck desenvolve o conceito proposto por Vultius, a abordagem helêntica, que significa convencimento ou apologia. Trata-se de uma abordagem, uma área de estudo teológico associada diretamente à missão da igreja, não apenas apresentando o evangelho, mas defendendo e convencendo os demais sobre a verdade e a importância do evangelho. É interessante também mencionar que após a Segunda Grande Guerra, missiólogos passaram a falar abundantemente sobre a Missio Dei, e isso em boa parte influenciados pela missiologia de Vultius e seus seguidores. Mas vale a pena aqui mencionar uma distinção. O conceito de Missio Dei de Vultius é distinto daquele que atualmente se apresenta, ou seja, da concepção mais generalista do que é missão de Deus, a missão de restaurar ou conciliar todas as coisas, e que assim a igreja é chamada para participar dessa missão. Para Vultius, Missio Dei era usado como originalmente foi apresentado no século IV, como a Missio Dei Trinitatis, ou seja, a missão do Pai ao amar os perdidos e enviar o Filho, a missão do Filho em derramar o seu sangue e promover redenção, e a missão do Espírito Santo chamando e convertendo aqueles pelos quais o Filho morreu. Tratava-se, portanto, da compreensão de que a Trindade Santa, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, havia se envolvido com a redenção do perdido. Nessa medida e nessa compreensão, a participação da igreja nessa Missio Dei, ou nessa Missio Dei Trinitatis, era, portanto, proclamar essa verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo por toda parte, a evangelização. Bem, esse é um assunto amplo que requer um estudo específico, mas faço aqui apenas essa nota e essa distinção. O certo é que a influência de Vultius se estende até nossos dias. Suas elaborações teológicas e práticas lançam alicerces sobre reflexões missiológicas profundas e atuais, e talvez sua maior influência e legado tenha sido na intencional e necessária mistura entre doutrina e piedade. Tal ênfase aponta para vidas submissas às verdades bíblicas e uma incessante busca por uma existência compatível com a fé. Um dos resultados dessa convicção foi o ensino de uma teologia que deveria ser praticada, a teologia prática, que envolve todas as áreas da vida e da missão. Outro resultado, não menos importante, foi sua eclesiologia, que por natureza poderíamos talvez chamar de missionária, compreendendo a igreja como vocatio et missio, chamada para a salvação e enviada para a missão ao mesmo tempo, resultado de um só movimento de Deus. Se você quiser se aprofundar nesse tema, sugiro o estudo de Romanos capítulo 1, versos 1 a 5 e particularmente o verso 5. Ali o apóstolo Paulo ele diz que a igreja recebeu de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, duas coisas: graça e apostolado. Eu entendo que ele se refere à graça para a salvação e apostolado para a missão, um só movimento. E possuía ali um propósito específico. Ele afirma ao fim do versículo 5, para a obediência por fé entre todos os gentios. É Deus amando, salvando, chamando e enviando o seu povo para que pela obediência, pela fé, não por obras ou por esforço ou habilidade humana, o seu povo seja salvo. Isso não tem limites ou fronteiras, mas abrange todos os gentios. E ao fim dessa mesma carta, lá no capítulo 16, já na doxologia, Paulo expõe o motivo dessa Missio Dei Trinitatis, missão do Deus triuno, e a obediência da igreja proclamando o evangelho entre as nações, o sentido, o motivo de tudo isso. Ele simplesmente resume dizendo a glória de Deus, a glória de Deus. Tudo que somos, tudo que fazemos, que seja Deus glorificado em nome do Senhor Jesus.
Iniciemos a parte 2, a missiologia de Gisbertus Vultius, o que ele creu, defendeu e também praticou. Para Vultius, Deus não é apenas o centro do universo e da igreja, mas também da própria teologia. A centralidade de Deus e a singularidade de Cristo são fundamentos sobre os quais toda revelação deve ser compreendida. A redenção, o grande plano de Deus para a salvação daqueles a quem ele chama, deve ser observada a partir do próprio Deus, seus decretos e desejos, e não a partir do homem, seus anseios e sua cultura. A missão para Vultius, portanto, é trinitária, movida pelo amor do Pai, pela obediência do Filho e pelo poder do Espírito Santo, a Trindade em missão. Nessa perspectiva, o Deus triuno promove a missão para a redenção do seu próprio povo e a glória do seu próprio nome. A teologia de Vultius busca uma plena conciliação, uma plena relação entre a razão teológica e a piedade espiritual, como já vimos. O seu conceito de teologia prática aponta justamente para isso, a prática da teologia em busca da piedade da vida que glorifica a Deus. Portanto, trata-se mais da busca por uma vida compatível com a fé do que como essa expressão teologia prática é usada atualmente para se referir ao ministério pastoral de ensino e das missões. Essa teologia, digamos assim, praticada, desembocaria em piedade e missão. E essa última envolveria o ensino da palavra, a proclamação do evangelho e o testemunho de vida. Vultius entendeu que toda teologia deve estar enraizada na fé, entendendo que a fé se baseia em 3 coisas: no conhecimento intelectual da verdade, na concordância de coração com a verdade e completa crença, convicção nessa verdade. Ele enfatizava que a teologia sem fé estaria morta e que a fé sem teologia se perderia. Para ele, a fé é tanto racional quanto emocional, envolvendo tanto a razão quanto as emoções e sempre desembocando em plena convicção. A ação de Deus, por meio da sua palavra, gerando fé, plena convicção. E a fé, sendo a crença no invisível, devia tornar-se visível por meio da manifestação de vidas transformadas, o que ele chama de piedade. Assim, a igreja deveria ser reformada não apenas em sua doutrina, mas também em sua piedade, em sua vida diária. E esse é um ponto importante sobre o qual precisamos refletir em nossos dias. As danosas consequências da doutrina sem piedade ou, por outro lado, da piedade sem doutrina. Para Vultius, a teologia deveria estar enraizada na graça, que promove toda ação de eleição, chamando e convertendo os perdidos por meio do amor de Deus, o sacrifício de Cristo e a ação do Espírito Santo, gerando plena redenção dos perdidos, e tudo isso para a glória de Deus. E um ponto importante, para ele o evangelho deve ser compreendido como uma mensagem de salvação. Essa mensagem é apresentada por Deus e proclamada pela igreja, tendo como centro a nova aliança no Novo Testamento. Tendo como pano de fundo a teologia do pacto, o evangelho envolve todas as verdades do Antigo e Novo Testamento, submetendo tanto a lei no Antigo Testamento quanto o evangelho no Novo Testamento ao pacto da graça. Portanto, esse pensamento de Vultius quanto à centralidade de Deus e da sua palavra e a teologia da graça na missão, impulsionando a igreja a crer, impulsionando essa igreja que crê a ser transformada e agora crendo e transformada, proclamando este evangelho da graça de Deus entre todos os povos da terra. Pensemos agora nos fundamentos. Em minha compreensão, a teologia da missão de Vultius nasceu a partir de alguns fundamentos e eu destaco justamente 4 deles. O primeiro era seu próprio entendimento de que a teologia deveria ser prática, ou seja, praticada. Isso é notório em seus escritos, em seus sermões, em sua ênfase teológica. Dessa forma, todo o conhecimento de Deus
revelado em sua palavra, teria como alvo a prática desse conhecimento para a piedade, a missão e a glória de Deus. O segundo fundamento foi justamente a sua compreensão teológica dos decretos de Deus, predestinando e chamando para si, por meio da redenção em Cristo Jesus, pessoas de todas as nações. A predestinação seria, assim, a prova doutrinária de que a missão tem origem em Deus, é realizada por Deus e desemboca na glória de Deus. O terceiro fundamento seria a natureza de sua eclesiologia, compreendendo a igreja como chamada e enviada, vocatio et missio, como nós já falamos, ao mesmo tempo, não separando, não dissociando essas duas verdades. Esse entendimento eclesiológico foi demonstrado em suas publicações e também o seu estilo de vida e ministério, conjugando a edificação da palavra com a proclamação do evangelho. Seu ensino acadêmico na universidade e suas pregações bíblicas na igreja caminhavam lado a lado com seus esforços diários de apologia e evangelização, tanto perto quanto como longe. Ele escreveu, por exemplo, um tratado sobre como partilhar a fé no Senhor Jesus aos moradianos, ou seja, aos islâmicos, e também como partilhar a fé no Senhor Jesus aos judeus. E por fim, o quarto fundamento seria a sua convicção de que a finalidade de todas as coisas é a glória de Deus e que Deus é também glorificado, esse ponto é importante, quando perdidos se convertem, são redimidos e são inseridos na igreja de Cristo por meio de igrejas locais. Esse último fundamento foi o estopim para o seu interesse em ligar a eclesiologia, em uma perspectiva prática, ao plantio e fortalecimento espiritual de igrejas locais. Muito bem, esses 4 fundamentos, dentre outros, certamente levaram Vultius a desenvolver a sua missiologia. Mas precisamos reconhecer que houve também uma forte influência do contexto. Durante o seu tempo, diversas terras e diversos povos passaram a ser conhecidos e Vultius se posicionou promovendo a convicção bíblica, teológica, de que a Igreja de Cristo possui responsabilidade perante os perdidos, todos os perdidos, passando a focar mais e mais na missão. Vultius, dessa forma, passou a enfatizar cada vez mais os não cristãos, tornando seu ministério profundamente missionário. E devemos aqui ressaltar a influência de João Calvino sobre Vultius. Para isso, tenhamos em mente que a reforma protestante do século XVI foi um avivamento teológico, espiritual e também missionário. Esse contexto sobre a reforma protestante é muito importante para entendermos a mente, a teologia e a prática de Vultius. Na perspectiva missionária da reforma protestante, a reforma despertou a igreja para a tradução, a leitura e a distribuição da palavra por toda parte. Antes da reforma, notem comigo que a Bíblia estava disponível em menos de 10 línguas e hoje, graças a Deus, encontra-se traduzida e distribuída total ou parcialmente em 2.500 idiomas em todo o mundo. Apenas na cidade de Genebra, em meados do século XVI, sob a orientação de João Calvino, havia 38 oficinas tipográficas, como pequenas gráficas, para a reprodução da Bíblia e panfletos apologéticos, envolvendo mais de 2.000 pessoas no trabalho de impressão e distribuição de material bíblico para países vizinhos, mesmo sob risco de encarceramento ou morte. Calvino promoveu a pregação intencional do Evangelho e plantio de igrejas, sobretudo na França, mas também em vários outros países da Europa e mesmo no Brasil com os huguenotes. Entre 1553 e 1562, a Igreja Reformada de Genebra enviou para a França centenas de missionários, organizando cerca de 2.000 igrejas e 2.000 escolas confessionais em todo o país. Naquela época, a França contava com uma população de mais ou menos 3 milhões de pessoas, 2.000 igrejas.
Apenas no ano de 1561 foram enviados para a França 142 missionários genebrinos. Esses modelos e práticas de João Calvino influenciaram diretamente Vultius, centenas de outros teólogos e pastores reformados nas décadas seguintes. Podemos, portanto, aqui afirmar que ser calvinista era crer na Bíblia como palavra de Deus, na salvação pela graça mediante a fé dada por Deus, na soberania de Deus sobre tudo e todos, em todo o tempo, e na proclamação do Evangelho centrado em Jesus Cristo, e tudo isso para a glória de Deus. Isso era ser calvinista. Os fundamentos de Vultius, porém, não se alicerçavam apenas na observação da eclesiologia missionária de Calvino e outros reformadores, mas, sobretudo, na maneira como esses reformadores compreendiam a missão na palavra de Deus. Comentando Isaías capítulo 12, versículo 5, Calvino diz que é nossa obrigação proclamar a bondade de Deus para todas as nações. E ele segue dizendo: a obra não pode ser escondida em um canto, mas proclamada em todos os lugares. E comentando Mateus capítulo 28, o verso 19, compreendendo que a comissão dada aos apóstolos se estendia a toda a igreja e a todo o tempo, Calvino afirma o seguinte: embora Deus seja capaz de realizar a obra secreta de seu Santo Espírito sem quaisquer meios ou assistência, ele também ordenou a pregação externa para ser usada como um meio. Mas para torná-la um meio efetivo e frutífero, ele escreve com seu próprio dedo em nossos corações aquelas palavras que ele fala aos nossos ouvidos pela boca de um ser humano. Muito bem, essas compreensões teológicas e bíblicas de Calvino e dos reformadores influenciaram abundantemente Vultius em sua missiologia. Esses fundamentos moldaram a visão e convicção de Deus, que era algo contagiante. Como a Holanda e a Inglaterra se tornaram poderosas nações portuárias em sua época e especialistas em navegação, Vultius defendia que a expansão marítima era providência de Deus para a expansão do Evangelho. Pensemos agora no Sínodo de Dort. Vultius participou do Sínodo Nacional de Dort, reunido entre novembro de 1618 e maio de 1619, portanto 7 meses, em Dordrecht, na Holanda. Esse sínodo foi convocado para resolver uma controvérsia teológica fundamental entre a compreensão arminiana e calvinista sobre a salvação, produzindo também um dos maiores tratados teológicos pós-reforma, os Cânones de Dort. E foi também um aberto palco para reflexões sobre a missão. E é esse ponto que eu gostaria de enfatizar. Vultius, ainda jovem pastor, foi convocado para a defesa da posição calvinista, ensinada por seu professor e mentor Gomarus, mas as reflexões teológicas alcançaram finalidades bem mais amplas. Nessa altura, Vultius, ainda que jovem, já possuía convicções teológicas bem seguras. Algumas delas claramente influenciaram o Sínodo de Dort em aspectos missiológicos, e eu citarei as que eu julgo aqui principais. Primeiramente, a convicção de que a iniciativa da salvação é de Deus. Assim, é Deus quem ama, predestina, chama e converte. Sua secreta vontade, que seria a predestinação, bem como a sua declarada vontade na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, mostram que a missão é de Deus. Esse é um ponto. Em segundo lugar, Deus manifestou em sua palavra o desejo de ser adorado entre todos os povos da terra, e assim ele chama e envia a sua igreja para a proclamação do Evangelho da Graça. Essa igreja, resultado de sua vontade secreta e revelada, é chamada para o envio, ou enviada ao ser chamada, visto que seu chamamento, como já vimos, seu chamamento e envio ocorrem em um só movimento. Em terceiro lugar,
a proclamação ampliada e intencional do Evangelho da Graça por toda parte é manifestação de fé e obediência a Deus e, sobretudo, glorifica o nome do Senhor Jesus. Ou seja, Deus é honrado e glorificado à medida que a sua própria vontade, pelo seu poder, debaixo de sua determinação, é realizada. E parte dessa vontade revelada é a redenção de todo aquele que crê entre todos os povos. Em quarto lugar, não cabe ao Estado a evangelização dos povos, mas sim à igreja, que deve fazê-lo por meio do envio de seus missionários. A igreja deve ser independente do Estado, pois possui uma missão sobre a qual pode prestar contas apenas a Deus. Assim, é privilégio e responsabilidade da igreja cumprir a missão, não do Estado. Em quinto lugar, missionários devem ser enviados não apenas para a proclamação do Evangelho, a evangelização, mas para o plantio e fortalecimento de igrejas locais por toda parte, visto que são essas igrejas que glorificam a Deus por meio da adoração ao Senhor Jesus entre todas as nações. E por fim, as igrejas plantadas devem estar vinculadas teológica e espiritualmente às igrejas enviadoras em duas medidas, doutrina e comunhão, mas independentes na vida diária, seu governo e suas finanças. Portanto, são esses os pontos principais de compreensão missiológica de Vultius que, no meu entendimento, influenciaram o Sínodo de Dort. Nesse sínodo, a participação de Vultius, mesmo que ainda um jovem pastor, foi fundamental. Muito além de defender suas posições teológicas, e especialmente a posição teológica calvinista, ele participou de reflexões e decisões relativas à missão em diversos níveis. Aparentemente, foi o primeiro encontro oficial de uma igreja reformada a tratar sobre o assunto da missão. O principal tema teológico do sínodo, como nós já mencionamos, era a compreensão do sacrifício substitutivo de Cristo. Para Armínio, esse sacrifício era suficiente para todos e eficiente para alguns, os que criam em Jesus Cristo. E o processo de salvação contava com a volição humana, que teria liberdade para decidir aceitar ou não tal salvação. Para os defensores de Gomarus, com sua posição calvinista, Deus soberano escolheu os seus e assim o sacrifício de Cristo é direcionado apenas para a salvação desses. A escolha é de Deus, portanto não é do homem. Nesse debate teológico, possivelmente antevendo a argumentação de que a evangelização se tornaria desnecessária perante a doutrina da predestinação, esse ponto é importante, Vultius enfatizou que a convicção na doutrina da predestinação não deveria enfraquecer a pregação do evangelho aos perdidos, mas, ao contrário, reforçá-la, pois a igreja era convidada por Deus para proclamar aos escolhidos a redenção em Cristo, a fazer parte dessa grande missão orquestrada pelo próprio Senhor. Vultius recebeu a incumbência de se posicionar teologicamente sobre diversos assuntos controversos, a maioria vindo de campos missionários, onde igrejas eram plantadas, fosse pelo envio de ministros, fosse pela chegada de cristãos reformados para habitar nessas novas terras. Foi nessa esteira que ele passou a desenvolver os fundamentos mais profundos de sua missiologia. Gostaria de dar alguns exemplos. O Sínodo de Dort concluiu que no leste indiano, a língua local deveria ser usada para uma fluida comunicação com o povo local e que crianças, quando abandonadas, elas deveriam ser adotadas pelas famílias cristãs reformadas como uma forma de cuidado amoroso e também do ensino da fé em Cristo Jesus. Sobre judeus, se deveriam ou não ser evangelizados, esta era uma pergunta da época, o sínodo se posicionou positivamente, explicando que, apesar de fazerem parte biologicamente do povo escolhido por Deus, os judeus careciam, igualmente a quaisquer outros povos, do evangelho da salvação no Senhor Jesus, portanto deveriam ser alvo também da evangelização.
Delegados da Inglaterra, da Alemanha e também da Suíça levantaram o assunto do batismo infantil, que era uma prática reformada da época, ainda é, e aqui esse assunto ele dizia respeito aos filhos adotados por cristãos reformados, provindos de famílias não cristãs em outros países. Era uma questão interessante. Sendo os pais biológicos não cristãos, poderiam essas crianças ser batizadas ao serem adotadas por pais cristãos? Era a pergunta. A respeito desse assunto, o sínodo mostrou-se positivo quanto ao batismo e enfatizou a necessidade do ensino da palavra e também da pública profissão de fé. Como se vê, esse sínodo debruçou-se sobre respostas teológicas para as demandas de uma igreja que se expandia, incluindo diversas demandas missionárias. Em consequência, o sínodo resultou em uma forte ênfase na visão da missão da igreja reformada na Europa. Antes do sínodo de Dort, em 1620, havia apenas 9 ministros enviados para o leste indiano como missionários. Após o sínodo, eles eram 24. E anos depois, em 1640, já eram centenas de pastores ordenados e cristãos não ordenados com fins missionários espalhados por vários países. Um dos assuntos destacados por Vultius no sínodo era o plantio e sustentabilidade das igrejas além da terra natal. Esses assuntos seriam por ele apresentados pelas publicações Seleções Teológicas, escritas entre 1648 e 1669, e também Política Eclesiástica, escrita entre 1663 e 1676. Como já mencionei, escreveu também um tratado sobre a evangelização dos muçulmanos e para isso estudou a língua árabe e se aprofundou nos escritos islâmicos para assim chamá-los a um debate apologético e só então depois apresentar-lhes o evangelho. Os cânones de Dort são essencialmente missiológicos. O capítulo 2, artigo 5, ele é chamado por alguns como a Carta Magna das Missões. E eu lerei essa parte, apenas uma pequena parte, esse artigo 5, diz assim: a promessa do Evangelho é que todo aquele que crê no Cristo crucificado não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos e a todos os homens, aos quais Deus, em seu bom propósito, envia o Evangelho com a ordem de se arrepender e crer. Esse artigo tem sido compreendido por vários como sendo a Carta Magna das Missões nos cânones de Dort. Esse documento teológico que influenciou profundamente a igreja naquela época e vem influenciando a igreja ao longo dos séculos. Portanto, como expresso nesses cânones, Deus ele é o autor da missão e como autor ele equipa e envia o seu povo para proclamar o evangelho e iniciar novas igrejas. A missão inicia em Deus e seus planos, tem como conteúdo o evangelho, sua revelação e proclamação e tem como alvo a glória do próprio Deus demonstrada em seu governo sobre tudo e sobre todos. Quanto à sua missiologia, exploremos os pontos fundamentais. Vultius, ele entendia que o centro da missão não eram os perdidos, mas Deus. Não era a igreja ou mesmo o Estado, mas Deus. A missão, assim, ela teria início em Deus, no seu amor e nos seus decretos, e finalizaria em Deus sua honra e sua glória. Tal missão, sendo fundamentalmente divina, é exercida por Deus em toda a sua plenitude revelada, portanto, por essência, a missão é teocêntrica. Como eu já mencionei, o termo latim missio Dei aponta hoje para diversas posições que ganharam novos e ampliados significados ao longo da história, desde quando foi originalmente cunhado no século IV por Aurelius Augustinus para descrever os atos do envio da Trindade.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo na missão redentora. Essa Missio Dei Trinitatis, destacada por Vultius, aponta para o Pai planejando a redenção por meio do seu amor e por meio da eleição, da predestinação, o Filho provendo redenção por meio do seu sacrifício, o seu sangue derramado por todo aquele que crê, o Espírito Santo efetivando o plano de redenção, regenerando, selando os convertidos, e tudo isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo chamando e enviando a sua igreja para que essa mensagem seja conhecida entre todos os povos da terra. E um dos textos mais usados por Vultius nessa argumentação teológica era Efésios capítulo 1, dos versículos 3 a 14. A glória de Deus era outro assunto missiológico com grande destaque na missiologia de Vultius. Sobre a glória de Deus como alvo final da missão, Vultius ele entendia que Deus é glorificado na salvação dos perdidos, que é a conclusão do plano de redenção do Senhor Deus sobre o seu povo, e isso espalhado por toda a terra e todas as gerações. Aparentemente ele não elaborou muito sobre outros assuntos como a justificativa da ira de Deus sobre os perdidos, e a sua ênfase foi principalmente sobre 3 assuntos: a predestinação, a salvação e a manifestação da glória de Deus. Um ponto também de grave importância para Vultius é que ele compreendia a grande comissão dada pelo Senhor Jesus aos seus apóstolos em Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20, que essa grande comissão havia sido apenas parcialmente cumprida na era apostólica, numa posição semelhante à posição de João Calvino. E assim essa grande comissão deveria continuar ao longo de toda a história e vida da igreja por toda parte. Ele compartilhava essa posição dos reformadores e discordava da exegese proposta por outros teólogos que viam naquela época a grande comissão em Mateus 28 como tendo sido entregue e concluída na era apostólica no primeiro século. Quanto ao processo da missão, ele entendia que se daria por meio de 2 agentes. Esse ponto é um ponto importante, pois faz uma ponte para a eclesiologia que temos aqui chamado de eclesiologia missionária de Vultius. O primeiro agente promotor da missão, como já vimos, é o próprio Deus. É Ele, Deus, quem promove a missão a partir de sua própria natureza, seus desejos, seus decretos, sua soberania. É Ele quem chama e envia a sua igreja para proclamar a sua vontade em toda a terra e chamar todo o seu povo, em todos os povos, em todas as gerações. E o segundo agente é justamente a igreja. Não havia, nem foi defendido por Vultius, uma função específica de missionário, pois para ele todos os ministros da palavra fossem pastoreando uma igreja na Holanda ou destacados para um país distante, deveriam proclamar a salvação de Deus para os perdidos. Ele entendia que a igreja local, o presbitério, que é a reunião dessas igrejas, o sínodo ou a denominação, deveriam enviar tais ministros, no caso missionários, baseando-se em Atos capítulo 13. Você bem se lembra quando a igreja em Antioquia envia Paulo e Barnabé aos gentios. E ele utilizava Romanos capítulo 10, versículo 15, para defender que ninguém fosse enviado sem estar ligado ou ser referendado por uma igreja, opondo-se assim a missionários independentes, ou seja, sem vínculo com uma igreja local, ou com um conjunto de igrejas, ou com uma denominação. Vultius, ele utilizou esse ponto também importante para compreendermos de forma mais geral a sua missiologia. Ele utilizou diversos termos para se referir à missão, para se referir e conceituar a missão. Quase todos esses termos eram termos em latim. Uma dessas expressões utilizadas por Vultius era vocatio gentium, que significa chamado aos gentios, destacando essa parte essencial do chamado da Igreja de Cristo como chamada para os perdidos, chamada para os gentios. Outra expressão mais específica dentro dessa missão geral, e parece que Vultius
ele possui essa concepção de uma missão geral e de várias missões específicas, e a mais destacada como missão específica para ele era Plantatio Ecclesiae, que significa plantio de igreja. Ele advogava assim que esse seria um alvo específico ao chamado geral da igreja do Senhor Jesus aos gentios, ou seja, a igreja ela é chamada a proclamar a mensagem do evangelho a todos e particularmente promover, facilitar o nascimento de igrejas locais em toda parte. Sob a influência de João Calvino, Vultius ele entendia a missão como a extensão do reino de Cristo pela transformação espiritual de indivíduos e também transformação da face da terra por meio do enchimento do conhecimento de Deus. Vocês vão perceber em sua literatura que Vultius ele sempre ou quase sempre utilizou um formato escolástico tanto para escrever como para ensinar, como também para debater. E o formato escolástico de sua teologia da missão se deve à influência de Tomás de Aquino, sendo o seu conteúdo, o conteúdo da sua missiologia, conteúdo teológico calvinista. E esse conteúdo baseado em 2 pontos principais. A consciência do decreto de Deus ao amar, escolher e chamar os pecadores, ou seja, a soberania de Deus, levando a igreja a pregar intensamente o evangelho de Cristo por toda parte e mais adiante a sua ênfase na soli Deo gloria, ou seja, glória somente a Deus, como ele se referia à honra de Deus como alvo maior da missão. Ele utilizava essas expressões de maneira constante, parece que possuíam para ele o mesmo significado, que o alvo final da missão era a glória de Deus ou a honra de Deus, e algumas vezes utilizou também a expressão a exaltação do nome e da pessoa de Deus. Na missiologia de Vultius, especialmente em um recorte bem específico, que era a relação da igreja com o mundo nessa missão proclamadora do evangelho do Senhor Jesus, Vultius ele entendia que havia 3 classes ou 3 categorias de perdidos. Isso é bem importante porque Vultius ele faz uma ligação muito clara entre a sua compreensão dessas classes, essas categorias de perdidos, orientando a igreja a agir com a sua evangelização de uma maneira específica para cada uma dessas classes, o que ele chama também de abordagem helêntica. Ele entendia, portanto, que havia 3 categorias de perdidos: aqueles que professavam outras religiões não cristãs. Em segundo lugar, os que professavam a fé cristã, mas ele os chamava de heréticos, especialmente aqui tratando os místicos, ou seja, aqueles que professavam Cristo, mas rejeitavam a palavra de Deus. Professavam Cristo de acordo com seus pensamentos, suas conjecturas, as suas experiências especialmente, mas rejeitavam completamente a palavra de Deus, portanto ele os considera heréticos. E os que se dividiram ou deixaram a fé cristã por algum motivo, seguiam a fé cristã, mas a abandonaram em algum momento. Muito bem, para os que professavam outras religiões, essas religiões não cristãs, Vultius ele defende que era necessário primeiramente expor os erros de interpretação religiosa a partir dessa religião e somente depois apresentar-lhes o evangelho, ou seja, uma abordagem apologética. E por isso ele estudou, por exemplo, árabe e se aprofundou nos estudos islâmicos para escrever um tratado de apresentação do evangelho aos islâmicos. Também fez isso aos judeus e teve como alvo também outras religiões, ou seja, religiões não cristãs, seguidores de religiões não cristãs. No entendimento de Vultius, a abordagem aconteceria em 2 partes. Em um primeiro momento, observar e estudar aquela religião e conversar com aquele religioso sobre a sua própria religião, apontando os erros de interpretação, como essa religião ela não direciona o homem a Deus, ela não faz a ligação entre o homem e Deus. E somente em um segundo momento, apresentar o evangelho, especialmente o Senhor Jesus, como essa ponte, esse único caminho, essa ligação para Deus.
Aos demais, ou às demais categorias, estes místicos que rejeitavam a palavra, mas se diziam cristãos, e aqueles que eram cristãos ou seguiam a fé cristã por algum motivo, Vultius, nós bem sabemos, não cria que o cristão convertido a Cristo poderia perder a salvação, mas ele cria que havia muitas pessoas que seguiam a fé cristã mesmo sem serem convertidos ao Senhor Jesus, e por algum motivo deixam então de seguir, mesmo que seguiam por tradição, e agora nem isso mesmo fazem. A essas duas categorias que possuem aí uma plataforma, um ponto de ligação cristão, ele crê que a igreja deveria evangelizar diretamente, ou seja, não haveria nenhum pré-evangelismo, deveria então a igreja abordar diretamente com o evangelho a partir da palavra de Deus. Portanto, essa categorização de Vultius, ela é importante em sua missiologia, especialmente pensando em sua teologia prática ou sua teologia praticada quanto à evangelização, pois Vultius ele está aqui observando o mundo da época, observando a relação dos perdidos com a fé cristã, a falta de relação, ou alguma relação sem a palavra, ou alguma relação só com a tradição. Ele propõe, portanto, abordagens diferentes para audiências diferentes que precisam, portanto, e ele menciona isso umas 2 ou 3 vezes, pelo menos em sua política eclesiástica. Ele menciona que a necessidade de compreensão, e vocês vão se lembrar o conceito de Vultius quanto à fé. O primeiro passo é a necessidade de compreensão da verdade de Deus. Portanto, essa necessidade de compreender de fato o Evangelho era para Vultius, em sua missiologia, algo muito importante. Aparentemente, Vultius ele não enfatizou em sua teologia, em sua missiologia, a compreensão reformada do sacerdócio universal dos santos. Provavelmente pelo contexto de disputa e definições teológicas e eclesiásticas naquela época, deixando de lado essa compreensão que seria depois explorada e aprofundada e ampliada por Norman Bavinck em sua dogmática reformada, esse compêndio teológico de referência, e ampliada também por seu sobrinho, o Johann Norman Bavinck, sobrinho de Norman Bavinck, em sua publicação, eu creio que já mencionei, uma introdução à ciência das missões, apontando que toda a igreja é chamada para toda a missão. Portanto, essa ênfase sobre toda a igreja, não apenas os ministros, mas toda a igreja é chamada para toda a missão. Essa ênfase nós encontramos na teologia ou na missiologia de Vultius, mas sem muito destaque. Nós encontramos de uma maneira mais destacada, ampliada, em uma exploração mais aplicável na missiologia de Johann Norman Bavinck, em sua introdução à ciência das missões. Portanto, esse assunto foi também, podemos ver, ele foi abordado por Abraham Kuyper, que compreendia a necessidade da reforma não apenas da igreja, e talvez tenha sido esse um dos grandes legados de Kuyper, mas uma reforma também da sociedade a partir da palavra de Deus vivida pelo povo de Deus. Então são assuntos que foram introduzidos por Vultius em sua missiologia e foram explorados e ampliados por outros dos seus seguidores aí décadas e séculos depois. A missiologia de Vultius foi usada como plataforma teológica para diversos movimentos que vieram após ele, décadas e séculos depois. Não irei aqui discorrer sobre tais movimentos, mas eu queria fazer apenas uma menção. É importante observar que o pai das missões modernas, William Carey, nascido em 1761, tendo morrido em 1834, ele aplicou o conceito do amor de Deus, amor pela igreja e pelo mundo, associado ao conceito da obediência da igreja como fundamento da grande comissão em Mateus capítulo 28. Seu impacto, o impacto de William Carey e toda a sua missiologia, a sua prática missionária, impacto, portanto, missiológico e também eclesiológico, ele foi sentido de forma abundante em sua época e se ramifica até os nossos dias como um dos mais importantes impulsos na evangelização do mundo nos últimos séculos.
Eu aqui destacaria que Carey e Vultius, eles possuíam muitas similaridades teológicas e também similaridades práticas, como por exemplo, aqui vai o destaque, a glória de Deus como máxima da missão. Ou seja, toda a missão, toda a participação missionária da igreja na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus visa e deve visar e apontar para a exaltação do nome do Senhor Jesus Cristo. Outra similaridade também era a ênfase no plantio de igrejas por toda a terra, ou seja, essa perspectiva de uma missão geral e uma missão particular parece ser algo similar na teologia e na prática de Carey e Vultius. A proclamação do Evangelho, em um recorte mais específico, a facilitação do nascimento de igrejas locais para o enraizamento do Evangelho em toda a terra, especialmente em novas terras. Uma diferença entre eles era a compreensão eclesiológica. A eclesiologia, até mesmo por viver em épocas bem diferentes e com controvérsias bem diferentes, a eclesiologia de Vultius era uma eclesiologia mais institucional e a eclesiologia de Carey poderia falar que talvez fosse uma eclesiologia mais descentralizada. Carey, ele enfatizava a obediência da igreja cristã universal a partir de cada cristão no cumprimento da grande comissão, abrindo portas assim para a criação e desenvolvimento de iniciativas missionárias em forma de agências, por exemplo. Vultius, ele entendia a missão a partir da igreja instituída, local ou territorialmente, em uma perspectiva institucional, como única agência que deveria enviar missionários. Eu entendo que ambas contribuições fortaleceram a obra missionária ao redor do mundo em diferentes contextos e diferentes épocas, respondendo também a diferentes demandas e no meio de diferentes controvérsias. William Carey, com suas iniciativas descentralizadas e fundamentadas no amor aos perdidos e obediência a Cristo, e Vultius, com sua ênfase na missão de Deus e responsabilidade da igreja, que é chamada e ao mesmo tempo enviada para a missão. Portanto, apenas fazendo aqui essa colocação sobre a relação teológica entre Vultius e Carey e como a teologia de Vultius fundamentou boa parte dos movimentos missionários que vieram após ele, especialmente essa fundamentação teológica na glória de Deus como alvo final da missão, nessa igreja que é chamada e enviada ao mesmo tempo e nessa perspectiva da existência de uma missão geral proclamadora do Evangelho a todos em toda parte e também um pouco mais específica na facilitação do nascimento de igrejas locais, especialmente em novas terras, novos povos não cristãos, a fim de que o Evangelho não apenas passe por lá em uma geração, mas seja enraizado por meio de igrejas locais em várias gerações. Apenas fazendo aqui esse destaque, essa correlação entre a teologia de Vultius e Carey e também nessa distinção eclesiológica entre Vultius e Carey. O fundamento doutrinário para a missão era para Vultius, como já mencionamos, o desejo de Deus. E ele faz aqui uma diferença entre o desejo secreto e revelado de Deus. Mas é esse desejo de Deus secreto e revelado que forma, portanto, essa fundamentação doutrinária para a missão. A missão acontece porque Deus assim deseja. E ele, portanto, ele entendia que a missão promovida por Deus, a qual chama a sua igreja, ou qual chama a sua igreja para dela participar, essa missão deveria se fundamentar em 4 atitudes. E aqui ele está agora enfatizando as atitudes da igreja chamada e enviada por Deus na missão, para a salvação e para a missão. A primeira atitude é a proclamação do Evangelho para a conversão dos perdidos. Portanto, a igreja possui uma responsabilidade e privilégio de proclamar o Evangelho para a conversão daqueles que estão perdidos. Em segundo lugar, o envio de pregadores para todas as terras e todos os povos. Portanto, aqui cabe essa ênfase intencional, não apenas enviar pregadores para os locais próximos ou locais distantes, mas para todas as terras e todos os povos. Em terceiro lugar, esse recorte mais específico, o plantio de uma igreja local, ou de igrejas locais.
o evangelho não deveria apenas passar pelas terras e passar pelos povos, mas deveria se enraizar entre eles por meio de igrejas locais. E em quarto, a glória de Deus. E aqui, essa glória de Deus nessa parte da sua missiologia, ou podemos até chamar da sua eclesiologia missionária, a igreja em missão, era a glória de Deus praticada, não um conceito teológico da glória de Deus apenas, como é parte de toda a sua teologia, mas agora com uma teologia praticada. A igreja apontando para a glória de Deus, exaltando a Deus enquanto faz missões. Ou seja, a igreja não defendendo o seu nome, mas o nome de Deus. A igreja não apresentando o seu programa, mas o evangelho de Deus. A igreja não exaltando os seus líderes, mas exaltando o Senhor Jesus. Portanto, a glória de Deus praticada nas missões. Há um capítulo em sua obra política eclesiástica, o título é A Missão da Igreja, portanto algo bem específico. E ali Vultius ele expõe que a prática eclesiástica deve assistir ao trabalho missionário. E devemos aqui abrir uma questão, e uma questão importante. A missão da igreja, para Vultius, seria apenas a proclamação do evangelho ou incluiria também um envolvimento social com aqueles que estão sendo injustiçados, aqueles que estão empobrecidos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão isolados, excluídos? Seria apenas a proclamação do evangelho ou envolveria também essa ação com a sociedade, ou essa ação social com os mais carentes e necessitados? É uma pergunta importante. E parece-me que Vultius ele observava esses assuntos de uma maneira quase distinta. O envolvimento social, sobretudo com os carentes e injustiçados, seria movido pela piedade da igreja, a sua prática eclesiástica, a piedade da igreja. Assim, para Vultius, uma igreja piedosa era uma igreja sensível para com a própria fraqueza da igreja, como também para a fraqueza de outros, e sobre todos rogava a graça de Deus, lutando para minimizar o sofrimento dos aflitos, necessitados e também injustiçados. Por exemplo, Vultius ele possuía não apenas como parte do seu ensino, mas também da sua prática pastoral, o envolvimento com os órfãos e as crianças mais carentes da sua cidade, das redondezas, e também ele influenciava e ensinava os ministros enviados para terras distantes a fazerem a mesma coisa. Aliás, a adoção de crianças abandonadas e a colaboração com crianças carentes era uma das suas ênfases nessa eclesiologia missionária. Ele inclusive chegou a afirmar que o missionário deveria ter conhecimento de filosofia, educação e saúde para atender as demandas dos necessitados. É certo, porém, que o cerne da missão da igreja, na compreensão de Vultius, era a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. E a ação social com os necessitados era um resultado da piedade dessa igreja, ou seja, dessa igreja sendo igreja, segundo a palavra de Deus, sensível para com aqueles que estão também em sofrimento. Esse tema viria a ser elaborado e desenvolvido por alguns outros teólogos mais à frente na história, sobretudo, e eu menciono novamente, Kuyper, que compreendia o evangelho como fonte de transformação para a igreja e também para a sociedade, à medida que essa igreja vivia o evangelho segundo a palavra de Deus. Isso conclamando que todo salvo em Cristo era chamado por Deus para a missão e que deveriam, segundo suas habilidades naturais, na percepção de Kuyper, os seus dons espirituais e também as oportunidades sociais, a igreja deveria sempre ser sal que salga e luz que brilha na sociedade. Vultius ele não se deteve, não ampliou esse assunto, ele foi mais ampliado décadas e séculos depois por alguns dos seus seguidores. Ao escrever sobre a missão, ou seja, ao desenvolver a sua missiologia, é certo que Vultius ele promove puramente a proclamação do evangelho, provavelmente por sua compreensão teocêntrica e trinitária da missão. Se a missão ela é de Deus e reflete a ação da Trindade Santa de Deus para a redenção eterna humana,
e a igreja chamada e enviada por Deus para proclamar o cerne dessa missão, a mensagem a ser proclamada é simplesmente Jesus Cristo. Portanto, este é um ponto central na missiologia de Vultius. Por outro lado, defendeu também que a proclamação dessa mensagem deve estar impregnada de piedade, o que em última análise envolve chorar com os que choram e socorrer os aflitos e necessitados. Teologicamente, porém, Vultius parece departamentalizar tais assuntos, sendo o primeiro piedade e o segundo missão. Ou seja, para Vultius ele fazia essa diferença. A proclamação do Evangelho era a missão da igreja como parte da missão de Deus, a missão da Trindade Santa de Deus, e esse envolvimento com os aflitos era um resultado da piedade dessa igreja, uma igreja sensível, uma igreja transformada, uma igreja avivada pela palavra de Deus. Eu finalizo essa parte com uma observação. Nós somos chamados por Deus para uma vida integralmente tomada pela convicção da palavra, fidelidade de vida e também cumprimento da missão, como sabemos. A nossa luta não é contra sangue e carne, portanto é importante lembrarmos que o inimigo das nossas almas não prioriza retirar nossos bens ou atacar nossa saúde, ou simplesmente retirar de nossas vidas motivos de felicidade temporária. O assunto é muito mais sério. Ele tenta com todas as forças nos impedir de crer e valorizar a palavra de Deus, de buscarmos com sinceridade de alma um coração verdadeiramente quebrantado. E por fim, de usarmos as nossas vidas, os nossos dons e oportunidades para cumprir a missão. Portanto, mais do que preocupações globais, que são também muito importantes, nós precisamos cuidar e guardar o nosso coração. Palavra, piedade e missão. Guardar o nosso coração na presença de Deus, para uma vida com Deus, para a glória de Deus a cada dia.